Olá pessoal, bom dia, graça e paz seja com todos. Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a sua vida antes de tudo. Querido, esses dias tem acontecido um calor terrível. Um calor terrível. Tem lugares que o calor é bem mais forte. E talvez você mora num ambiente assim, um calor desse, você está entendendo o que eu estou falando. O mormaço, o calor. E baseado nesse calor, de eu tentar fugir desse calor em algum momento, não eu estou aqui para reclamar, muito pelo contrário, eu sou grata a Deus pelo calor, pelo frio, pela chuva, porque tudo vem de Deus e é a vontade dele, e nós precisamos, a natureza precisa. Mas através dessa situação, o Senhor me fez lembrar uma passagem que está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, do calor excesso, da quentura excessa, do fogo que traz sofrimento, que judia eternamente. Antes de tudo, eu não estou aqui para causar medo em você, mas para gerar você temor, para gerar em você o desejo de não querer ir para esse lugar de quentura, esse lugar de tormento, aonde você vai tentar fugir e não consegue. Mas antes de tudo, antes de eu ir para a palavra, de eu ler algum versículo, eu quero convidar você a fazer aquilo que Jesus mandou, aquilo que Deus mandou, aquilo que o Filho de Deus mandou nós fazer. Todos aqueles que são filhos dele, discípulos, Jesus mandou para que nós ir por todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura. Para quê? Qual a finalidade de pregar o Evangelho? É alertar as pessoas para não ir para esse lugar esse lugar horrível, para não ir para a condenação, para não passar pela ira de Deus, mas para ir para o paraíso. Essa é a finalidade de não pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas do reino de Deus. Então o Senhor mandou todos os filhos dele a pregar. Então, uma das formas de você me ajudar a pregar é você se inscrevendo no canal, lá no YouTube, Pastor Vils Coutinho, né? Você curtir, compartilhar. Essa é uma das maneiras de você também estar ajudando a fazer essa obra. Amém? Querido, o que eu quero trazer com o exemplo que eu dei, né, desses dias calorosos? Né? A Bíblia Sagrada diz a verdade. A Bíblia é a palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é a minha palavra, não é o que eu acho, que eu penso, não. É o que a palavra de Deus diz. E todos nós, mesmo você que não quer aceitar isso, sabe que as Escrituras é um livro sagrado, é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro onde contém as revelações do Pai, as revelações, ou seja, é Deus falando com o Filho, com o homem aqui na terra. E todos nós temos acesso, você pode ter acesso a ela. Ela está livre. Você vê que até nisso Deus está facilitando para que ninguém venha sofrer essa condenação eterna. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24, Jesus, aqui eu vou reduzir, eu vou traduzir aqui da melhor forma que o Senhor falar no meu coração, que o Espírito Santo me revelar. O Senhor Jesus, ele fala aqui de uma agricultura, né, de uma lavoura, onde contém ali o joio e o trigo. O trigo são os frutos bons. O joio, ele é lançado ali. E Jesus, ele fala para termos cuidado na hora para limpar, que não devemos limpar, tem que deixar, porque chegará um tempo aonde vai fazer uma peneira, aonde o joio e o trigo será tirado, será separado. Para o joio não será nada bom. O joio é aquele que é do maligno, aquele que foi lançado pelo maligno, aquele que obedeceu à voz do maligno, aquele que faz as coisas ruins, é aquele que não tem utilidade, aquele que causa tropeço, aquele que faz o mal. Então o joio é esse, ele será lançado no quê? Na fornalha, onde será queimado, porque ele não tem utilidade. E Jesus fala para não tomar cuidado, para não separar, porque se tirar o joio, vai tirar também
corre o risco de afastar o trigo, de tirar o trigo. E aí Jesus no versículo 36 de Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus ele começa a explicar essa parábola. Ele nos direciona direitinho o que significa essa parábola. Ele deixa claro ali naquela plantação que é trazendo para os nossos dias hoje, né? Aquele que planta, quem semeou foi o Jesus, o Filho de Deus. Ele semeia, né? O campo seria o quê? É o mundo. Esse mundo perdido, esse mundo cheio de maldade. É lógico que tem as coisas boas aqui ainda, que são os filhos de Deus, né? A boa semente aqui são os filhos do reino, ou seja, são o povo de Deus, que ainda tem. Se não tivesse, se não fosse a igreja viva do Senhor, o diabo já tinha transformado esse mundo em um inferno. Já estava feio esse mundo. O joio representa os que pertencem ao maligno, aquele que obedece o mal, aqueles que fazem as coisas ruins, aqueles que ouve a voz. O diabo está o tempo todo colocando coisa na nossa mente, trabalhando na nossa mente, semeando as tentações, semeando a cilada, mas a decisão é sua e minha, a decisão é nossa. Então, o diabo ele está sempre semeando, ok? Ele está sempre falando, mas a decisão de obedecer é sua e minha. Nós sabemos o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado. Essa é uma verdade. Então, o inimigo é que semeou o joio, ele é o diabo. Então, quem semeia o mal é o diabo. A Bíblia Sagrada diz lá em João 10:10 que o diabo é o ladrão, o diabo é a mesma coisa, porque são guiados pelo diabo. Estão fazendo mal, não é Deus que está usando essa pessoa para fazer o mal. Teve outras passagens, mas aí era por um propósito. Quando Deus endurece o coração, mas ali é por um propósito de Faraó, para que Faraó, né, não deixasse o povo dele embora, mas ali tinha um propósito, é diferente do que eu estou falando aqui. Ou seja, uma pessoa que faz o mal, que continua fazendo o mal constantemente, direto, é porque ele é dirigido pelo mal, pelo diabo. Então esses são os joios, que são desobedientes a Deus, vive para o seu eu, vive para as suas vontades, para os seus achismos, né? E ele às vezes está até junto com o joio, parece com o joio, mas não é. Veste como joio, anda como joio, até simpatiza com as coisas que os filhos, que o trigo gosta, mas na hora mesmo, mas na verdade dentro mesmo está a verdade, que não é. Esse é o diabo, né? Eles são direcionados pelo diabo, eles são os escravos do diabo. E a Bíblia diz aqui, né, no versículo 39, a colheita e o final desta era, os ceifeiros e os anjos, né, eles farão o quê? Eles farão uma separação, né? E da mesma maneira aqui no versículo 40 diz assim, e da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim desta era. Ou seja, o joio será lançado no fogo, será queimado, será destruído, não terá nada de bom. A ira de Deus virá para essas pessoas, para esse povo que decidiu viver na desobediência, para agradar o seu eu, para suas vontades. A Bíblia fala que o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal, a pedra de tropeço, aqueles que não fazem o bem, aqueles que vivem para o seu eu, só para fazer a maldade. A Bíblia vai fazer uma separação e eles serão lançados no fogo eterno, aonde haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno. A palavra de Deus diz, essa palavra é do Senhor, a Bíblia Sagrada que diz. Então, mas os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ouça. Ouça e obedeça.
Se você está me ouvindo, você tem a oportunidade agora mesmo de tomar uma decisão. Se você estava vivendo como joio na desobediência, satisfazendo o seu eu, as suas vontades, a sua carne, você pode mudar agora mesmo. Se você tem vivido em adultério, mude hoje mesmo. A força de Deus, através do Senhor, você consegue se libertar disso e ser grato com apenas uma. Você que vive satisfazendo os seus desejos através dos vícios, da pornografia, da bebedeira, das drogas, do cigarro. Porque cigarro também é pecado. Beber é pecado. A Bíblia fala que os embriagados, tudo que nós perdemos, ou seja, tudo que nós perdemos, o controle, tudo que nós somos dominados é pecado. Se você é dominado pela bebida, se você perdeu o controle dessas coisas, bebida, droga, adultério, fornicação, mentira, tem pessoas que têm o hábito de mentir, se tornou um vício, é pecado, vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno também. Se não se arrepender e parar. Fornicação. Bebedeiras. Ei, não pense que a pessoa que é bêbado, que se embriaga. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, e não embriagueis com vinho, pois há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Tudo que você é dominado é pecado e não trará coisas boas, filho. Tudo. Prostituição. Várias coisas que você faz porque você quer satisfazer o seu desejo, a sua carne. É pecado, a Bíblia condena todo tipo de ato que traz prazer só para você. Prazer momentâneo. Esses prazeres momentâneos que traz prazer só para você. Só você, só a sua carne. Isso é pecado. O que não é pecado? Aquilo que você faz e glorifica a Deus. Que é útil para alguém, para terceiro. Mas tudo que você faz só para si mesmo, por sua vontade, que não condiz com a palavra de Deus, é pecado e vai te levar a ser peneirado e ir para o inferno. Vai sofrer eternamente. Isso aí está reservado para o diabo, que é a serpente, que é Adão, né, que é os seus anjos caídos também. Foi Lúcifer, né? E os seus anjos, a terça parte, que se tornou demônios. Está reservado para eles não tem jeito, mas para você e para mim tem jeito ainda. Se você se arrepender, se você confessar, abandonar, há jeito para você. Abandone hoje mesmo essa prática. Ah, mas você não sabe o que vai acontecer. Não vai acontecer nada se você se converter de verdade, se você entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração de verdade para o Senhor. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor conhece o seu coração. Se você se arrepender de verdade, há jeito para você, filho. Há jeito para você, filha. Você não precisa continuar nessa vida, nessa situação, fazendo essas coisas. Você consegue viver sem isso. A presença de Deus, a presença de Jesus, do Espírito Santo é suficiente para você. Abandone essa seita, abandone esse tráfico, abandone a prostituição. Há outras maneiras de você ganhar dinheiro. Abandone esses atos, hoje mesmo. Abandona essa vida de mentira, de fofoca. Há tempo para você hoje mesmo. Não fique dando ouvido à serpente. Eva ouviu Deus, né? Deus falando com ela: olha, não faça isso. Faça tudo que pode, isso aqui, mas menos isso. Eva ouviu a verdade do Senhor, mas preferiu dar ouvido à serpente, dar ouvido às bajulações, às mentiras. Quantos hoje preferem dar ouvido às mentiras? Quantos hoje preferem ouvir só as palavrinhas que mexem com os seus sentimentos, com as suas emoções?
Quantos hoje querem ouvir só as mentiras, mas não querem ouvir a verdade, não querem ter compromisso com a palavra de verdade, querem só ouvirem, não querem se esforçar e ler e buscar lá. E tem dado no que dado, né? Aqueles que preferem viver como Eva, só ouvindo as palavras meigas, não faça isso que vai dar certo. Ei, para que radicalismo? Para que Para que tudo isso? Não, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Assim como Deus falou do céu, Jesus falou muito do inferno também. Porque você só vai livrar dele se você saber o que é ele. Você só vai se livrar dele, você só vai para o céu se você saber o que você tem que fazer para ir para o céu. Você só vai entrar em uma empresa se você obedecer aqueles a direção, se você entregar todos ali os pedidos. E por que para entrar no reino de Deus é diferente? Você precisa saber do reino de Deus, você precisa saber do inferno, você precisa saber do sofrimento para que você tome a decisão hoje. A decisão é enquanto está vivo, amado. Morto não fala, morto não confessa Jesus como Senhor e único e suficiente. Morto não tem mais jeito. Morreu já era, mas enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer a nossa escolha. E eu espero que você faça a escolha boa, a escolha de ir para o paraíso. Abandone hoje mesmo essas seitas, abandone tudo aquilo que Deus não se agrada. Essas religião que diminui Deus, exalta o homem. Essas religiões que diminuem a Deus e leva você a adorar ídolos. Deus não divide a glória dele com ninguém. A único intercessor, a único que liga nós a Deus é através de Jesus. Jesus é a escada, você não precisa de mais nada. Mais nada. Ah, mas o versículo fala isso. Se você viu um versículo isolado, procure ter revelação desse versículo. Veja isso em outras passagens. Não pega versículo isolado para satisfazer as mentiras que colocaram na sua mente. Cuidado, busque revelação, busca ler o texto, entenda o texto, leia o contexto. Não pegue versículos isolados que nem alguns fariseus, alguns hipócritas, alguns mentirosos pegam e para satisfazer os seus pecados, a sua hipocrisia, eles ensinam as pessoas. Eles já estão cegos e querem levar outros cegos também. Cego não ajuda ninguém a cair a deslivrar do buraco. A tendência de um cego é levar você a cair no mesmo buraco também. Então, seja inteligente, busca, leia. Você tem acesso hoje às escrituras. Leia, busca lá. Busca a revelação de Deus. Para de viver tudo aquilo que nem Eva. Para de ser desobediente que nem Eva, preguiçoso que nem Eva. Só quer ouvir as bajulações, as mentiras. Isso vai te causar um prejuízo. Ouça a leitura, ouça o professor, ouça os pastores, ouça a liderança, mas vai lá também examine as escrituras, para que você possa reter. Se alimente. Teve alguém que falou assim, eu li, alguém falou que ele não compensava ir para a igreja. Ele ia há 30 anos na igreja, tinha ouvido mais de 3.000 sermões e não lembrava ali os temas. E ele escreveu no jornal, não lembro direito quem foi o autor, e ele escreve ali, então os pastores, né, estão perdendo tempo também pregando para mim sermão, pois eu não lembro. E ficou um bocado de tempo aí nesse jornal, e aí uma outra pessoa foi lá e escreveu, olha, a minha esposa, estamos com ela há 30 anos, e eu acho que eu já comi, ela já fez mais de 3.000 alimentação para mim, eu não lembro qual foi o cardápio. Mas uma coisa é certa, esse alimento, essa comida, essa refeição me serviu para eu chegar até onde eu estou. Serviu para mim continuar trabalhando, para eu continuar vivendo. Assim também, o que você ouve, a palavra, a mensagem da cruz que você ouve,
serve para te alimentar espiritualmente também. Você que deixa de ler a palavra, você morre. Alguém que está vivo e não sente prazer em ouvir a palavra, é porque já está morto. Alguém que não tem prazer em ler aqui, eu não estou falando de alguém que não é convertido. Se você não é convertido ainda, se você ainda não é filho, esse é o momento de você passar a ler, pedir revelação a Deus para você entender a palavra. Mas quem não come, quem não se alimenta, a tendência é morrer. Então continua se alimentando da palavra. Está te servindo. Está te servindo. Não é porque você não lembra que não foi útil. Amém? Continua se alimentando da palavra de Deus. Você pode se livrar deste lugar de tormento. Amém? Eu espero que você faça a escolha certa. Você consegue. Na força do Senhor você consegue viver sem esse vício maldito. Você não nasceu com esse vício. Você não nasceu com essa chupeta do cão na boca. Você não nasceu para viver escravizado. Não, você nasceu para ser livre. Essa é a vontade de Deus, que sejamos livres. E o livre não é aquele que faz de tudo. O livre é aquele que pode fazer tudo. Pode beber, mas não bebe. Pode fumar, mas não fuma. Pode adulterar, mas não adultera. Pode fazer um monte de coisa, mas ele não faz por quê? Porque hoje ele é livre. Ele é livre. Ele é tão livre que ele não vai fazer. Porque ele sabe que isso faz mal pro seu corpo, faz mal para sua saúde, então ele não vai fazer. Essa é uma prova que ele é livre. Livre não é quem faz de tudo, quem apronta, quem se entrega às paixões, às perdições, aos vícios, às drogas, à imoralidade, a tudo que não agrada a Deus. Não, isso não é liberdade, isso é ser escravo. Porque se você sabe que isso não faz bem, por que você vai fazer? Amém, amado? Eu espero que você faça uma reflexão, tome as decisões certas. Há tempo para você ainda, filho. Há tempo. Você não é obrigado a continuar nesse erro. Se você abandonar, pedir a força para Deus, Deus vai te ajudar. Assim como me ajudou, tem ajudado para muitas pessoas. Que através da ajuda do Senhor nós estamos no caminho, nós vamos vencer. E você também vai vencer em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até mais.